A terceira é caracterizada também por uma invenção extremamente importante. Você sabe que invenção é essa? 1965 a 1969. Eu já era nascido, eu nasci em 62. Observe essa invenção, gente. O transistor, um semicondutor, um componente eletrônico miniaturizado. Você sabe quem foi um dos grandes inventores do computador eletromecânico? Alan Turing. O computador era lento. Ele foi utilizado na Segunda Guerra Mundial para decifrar o código secreto dos alemães, onde estavam localizadas suas tropas. E diz a história que Alan Turing reduziu a guerra em mais de 5 anos e reduziu mais de 20 milhões de pessoas que poderiam ter morrido na Segunda Guerra se não fosse a invenção do computador eletromecânico de Alan Turing. Você conhece um pouco da história de Alan Turing? Ele depois entrou assim no ostracismo. Eu quero trazer um dado aqui só para você entender um pouco da história. Alan Turing era homossexual, ele escondeu o seu homossexualismo. O homossexualismo era altamente perseguido nessa época. E o governo britânico, para calar Alan Turing, deu um decreto. Ele ficaria preso ou ele sofreria uma castração química. Através dessa castração química, Alan Turing entrou em depressão e veio a morrer. Mas, resumo da história, ele foi um dos grandes inventores dos algoritmos através de computadores eletromecânicos. O que são computadores eletromecânicos? Computadores lentos. Você está vendo uma imagem rápida aí do filme que retrata Alan Turing através de um grande ator conhecido. Não quero fazer apologia aqui até por direitos autorais. Mas vamos lá. Esse computador veio evoluir, chegou na válvula termoiônica. Uma válvula movida a eletricidade. Ela já conseguia fazer o transporte de elétrons entre prótons e nêutrons, que são placas positivas e negativas. Thomas Edison tem participação também nessa invenção. Mas essas válvulas que vieram a criar computadores como o ENIAC e o UNIVAC, elas esquentavam. Os computadores tinham grandes dimensões. Você acredita que eu passei por essa fase? O meu primeiro curso foi de informática na Universidade Católica de Pernambuco, aqui em Pernambuco, e os computadores eram alimentados a cartões perfurados. Você não tem nem ideia disso. Cartões perfurados. Qual é a velocidade de processamento desses computadores? Extremamente lenta. A sua máquina calculadora mais simples nos dias de hoje tem mais velocidade do que esses computadores movidos a válvula, que liam as informações através de cartões perfurados. Eu me formei nesta área, tem vários livros meus aqui atrás, mostrando esses computadores. Eu estudei esses computadores, mas houve um grande avanço quando os 3 cientistas criaram o transistor e, por conta disso, eles 3 ganharam o Prêmio Nobel de Física. Mas olha só, em 69 houve também um grande pesquisador, um grande cientista, chamado Gordon Murray, que miniaturizou o transistor, criando circuitos integrados. Olha o ano que eu estou dizendo, 69. Muitas pessoas que estão assistindo essa palestra podem ter nascido antes dessa era, antes desse ano, como eu, que nasci em 62. Em 69 eu já tinha 7 anos de idade, mas eu vou chegar lá e vou te explicar por que eu estou falando isso. A miniaturização do transistor veio criar circuitos integrados, que é o quê? Você colocar o transistor numa pastilha de silício. O silício é um elemento químico em grande abundância da natureza. A sua inicial é SI, silício, tá? É o elemento de maior abundância da natureza. Sabe onde está o silício? Na areia. Mas o que é que não se tinha antes? Um meio eficiente de exploração do silício, assim como o alumínio. Olha só, através da miniaturização do transistor, Gordon Murray simplesmente foi o fundador da Intel. Intel que está no meu computador aqui, onde eu estou gravando essa palestra. Intel que está também no seu computador, está também no seu tablet, está também no seu smartphone. A Intel que veio a consagrar uma lei, a famosa lei de Murray, que através da 4ª Revolução Industrial, esta lei veio a ser quebrada. Houve uma grande ruptura. Deixa eu pular da... Gordon Murray criou uma lei que dizia o seguinte, que diz até hoje. Os computadores aumentarão a sua velocidade de processamento, a sua capacidade de processamento, a sua capacidade de resposta, a sua capacidade de armazenamento. Em consequência, a sua redução de custo pelo volume a ser vendido 2 vezes a cada ano. Desculpe. 2 vezes a cada 18 meses ou 2 anos. E essa lei, ela vem se mantendo até a chegada da 4ª Revolução Industrial. Eu já chego lá e você vai entender. O que é que a 3ª Revolução Industrial proporcionou, gente? De 69 a 2010. A chegada dos computadores nas fábricas. Eu entro nessa história a partir de 1980. Eu fui trabalhar exatamente numa indústria de circuito integrados. Philips. A Philips fabricava vários equipamentos. Nós tivemos vários pensadores da qualidade. Nós tivemos Schwartz, um grande estatístico, um grande matemático, que criou o CEP, o controle estatístico de processo, que proporcionou uma inspeção da qualidade em nível matemático, em nível de estatística. Que teve um discípulo chamado Deming, que você já deve ter ouvido falar. Muitos pensam que o PDCA, o ciclo PDCA, foi inventado por Deming. Não, foi criado por Schwartz, mas ele foi disseminado no mundo todo por Deming. Mas você não tinha o transistor, não tinha o circuito integrado. Com o advento do transistor do circuito integrado, os meios produtivos foram crescendo numa velocidade absurda. Eu me lembro do nome dos semicondutores fabricados pela Intel, porque eu fabriquei meu primeiro computador numa placa de circuito impresso. Até hoje eu tenho o livro Como Construir o Seu Computador utilizando o Z80, que era um microprocessador de 8 bits, fabricado pela Zilog,
Nós tínhamos fabricantes de CI, como Intel, como a AMD, como a Philips, como a Zilog. Muitas delas deixaram de fabricar microprocessadores. Por quê? Porque a tecnologia evoluiu na velocidade tal que elas não conseguiram acompanhar. A fábrica da Philips, que eu trabalhava aqui em Recife, num bairro chamado Curado, quando eu entrei lá, a fabricação de circuitos integrados era manual. Durante esses 9 anos, ela foi automatizada, só para você ter ideia. Quando eu saí de lá em 89 para ir para uma outra grande empresa, eu acompanhei a qualidade na sua essência. Desde a segunda revolução industrial, estou acompanhando o crescimento da qualidade até hoje na quarta. Mas preste atenção que eu vou te dizer. Nós tivemos um microprocessador 4004, depois 8008, 8086, 8088, 80286, 80386, 8486, o Intel Pentium. Depois o Pentium evoluiu para várias categorias, para várias famílias. Depois tiveram o Celeron, depois chegamos na primeira geração de microprocessadores quadricore, temos hoje o octa-core, ou seja, o computador de 8 núcleos, é como se você tivesse 8 microprocessadores numa mesma pastilha de serviço. Você vê que o microprocessador evoluiu do tamanho de um circuito integrado de 16 terminais para um circuito integrado hoje, que ocupa quase o tamanho de uma placa-mãe, com vários ventiladores refrigerantes, senão ele queima. Então, com a miniaturização dos circuitos integrados, nós chegamos numa barreira, porque os prótons e nêutrons, eles transitam dentro do circuito integrado, e eles vão sofrendo a miniaturização, que a barreira de separação entre prótons e nêutrons chegou numa distância tal de nanotecnologia que ela começa a criar correntes de fugas. Então você não consegue mais ter controle sobre 0 e 1. Tudo parte do 0 e 1. Tudo parte dos bits, que é o menor tamanho de palavra. 0 e 1 se chama bit, ou 0 ou 1, ou ligado ou desligado, que vieram criar as portas lógicas, que através delas você começou a ter linguagens numéricas de programação. A primeira delas, o Assembler. Depois essa linguagem de baixo nível veio criar transcodificadores, transdutores, de conversão de linguagem de baixo nível para médio e depois alto nível, chegando nos algoritmos numéricos que nós temos até hoje. Eu tenho algumas graduações que me fazem entender isso, inclusive matemática. Então, é interessante você saber que a ciência está intimamente ligada com a evolução das tecnologias no nosso meio social, como é que a qualidade se posiciona. Acompanhando essa evolução, acompanhando esse crescimento, acompanhando essa velocidade, a qualidade teve que inventar meios de medição, de inspeção, como eu falei, de Schwartz, criador do controle estatístico de processo. Depois o CEP chegou na Motorola na década de 80, o fabricante de rádio amador. Você certamente já teve o celular Motorola. A Motorola também evoluiu com a evolução da tecnologia. Na década de 80, muitos equipamentos eletrônicos da Motorola davam defeito. E o fundador da Motorola tinha um cientista chamado Bob Galvin, que era o filho do fundador da Motorola, que pensou como é que eu vou controlar agora a velocidade de fabricação dos meus rádios, controlados eletronicamente, sem comprometer a qualidade. Entra o CEP na história da humanidade, trazendo um grande impulso tecnológico nos meios de inspeção da qualidade, controle estatístico de processo. Que eu tenho esse curso na minha plataforma, eu sou especialista em CEP, a minha formação em matemática me fez me formar em estatística, e eu vi isso evoluir de cálculos numéricos, de mão, eu andava com a prancheta da calculadora no bolso, o bolsete de caneta, fazendo esses cálculos com calculadoras, primeiro de 4 operações, depois calculadoras científicas através da Texas Instruments, que também foi um grande propulsor. A qualidade acompanhou os meios de tecnologia. Pensa comigo. Mais tarde, na década de 90, o CEP chega na GE. GE de quem? De Thomas Edison, mas tinha um CEO chamado Jack Welch, que passou 25 anos como CEO da General Electric, da GE. Ele, quando viu falar do CEP, muito utilizado na Motorola, ele trouxe um dos grandes pensadores, um dos grandes cientistas, um dos grandes estatísticos que trabalhavam na Motorola, chamado Michael He. Ele criou o Lean Six Sigma, o que era exatamente a junção do Lean, que é o sistema total de produção, que eu falei para você desde a primeira revolução industrial, do TA de madeira. Eu disse a você que ainda abordar esse tema, você está vendo agora por quê. Passou pela segunda revolução industrial, máquinas elétricas controlando o TA. Os meios de produção vieram a ser acelerados por grandes pensadores que deixaram seu nome na história, como Taylor, como Ford, como Fayol. Mas depois esses meios de produção vieram a ser impactados por outro pensamento disruptivo, que era exatamente o ser humano nesse contexto. Um dos grandes pensadores dessa época é Elton Mayo, que criou a teoria das relações humanas no trabalho, através dos seus estudos numa empresa de criação de telefones na segunda revolução industrial. Pensa comigo, tudo está atrelado. A tecnologia, a engenharia, a matemática, a física, a química, a qualidade, os meios de produção, a velocidade de produção. Você vê hoje fábricas controladas por robôs. Você vê robôs e pensa que são da quarta revolução industrial. Não, são da terceira. São robôs controlados por computadores. Por que eu digo que não são da quarta? Porque a quarta revolução industrial traz uma disruptura sem precedentes na história da humanidade. Olha o tempo que passou para chegar na primeira revolução, na segunda e na terceira. E entre a terceira e a quarta, gente, muito pouco tempo, menos de 60 anos.